Olá, estamos começando o nosso Viralizar Pod de hoje e estamos com um assunto muito importante com a nossa convidada Larissa. Muito obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder estarmos compartilhando, né, desse assunto tão importante que é a dependência emocional. E você, que é mulher, que está aí nos assistindo, eu tenho certeza que independente do que você esteja passando hoje ou que você já passou um dia, esse assunto é de extrema importância para você. Eu tenho certeza, seja lá em algum momento da sua vida, vai fazer sentido o que nós vamos falar aqui nessa tarde. E você, vai ser um divisor de águas para a sua vida que você vai aprender aqui com a gente hoje. Como ela já falou, o assunto é dependência emocional. A Larissa é a psicanalista, ela é da Ilha do Governador, ela tem um projeto lindo lá, que depois ela vai se aprofundar aqui para contar para vocês. E a minha primeira pergunta já é de praxe, né? O que é uma dependência emocional? O que causa isso nas pessoas? Por que que isso hoje é tão importante ser falado aqui pra gente? Então, primeiro respondendo a primeira pergunta, né? Porque são duas perguntas totalmente diferentes. O que é dependência emocional e o que causa dependência emocional. Primeiro, o que é a dependência emocional? Vou falar de mulheres, porque como eu trato de mulheres, então vou falar relacionado às mulheres. A dependência emocional é quando a mulher ela não vive pelo que ela quer viver emocionalmente. Ela vive pautada no que o outro oferece para ela. É bem parecido, eu costumo dizer que é bem parecido com a dependência financeira. Se uma mulher é dependente financeiramente do marido dela, quer dizer que ela só pode comprar algo se o marido a possibilitar disso. E a dependência emocional é bem parecido. A mulher, ela só consegue viver verdadeiramente pautada no que o marido oferece a ela. Por exemplo, se o marido a atrai, a maltrata e ela tem dependência emocional nele, ela vai pensar da seguinte forma: é melhor eu estar com meu marido que me trai do que eu estar sozinha. Ela sempre vai preferir viver pelo outro do que pela própria vida dela. Aceitar aquela situação. Isso, ainda que eu esteja mesmo que aquilo me sofrendo. machuque. Isso, ainda que eu estou sofrendo muito. Mas para mim, ainda é melhor eu estar com ele do que eu estar sozinha. A segunda pergunta, o que causa a dependência emocional? Diversas coisas podem causar dependência emocional. Eu vou citar aqui duas coisas que são os mais comuns, que é a falta de paternidade na infância. Tudo começa na infância. A gente pensa que a dependência emocional, uma mulher que hoje em dia apanha do marido, uma mulher que hoje em dia sofre violência verbal, psicológica, a gente pensa que é algo que aconteceu agora, é algo do que está vivendo agora. Não é. Tudo vem lá da infância. A criança, ela depende do amor do pai e da mãe para que ela possa crescer uma criança bem. Eu costumo dizer que uma mulher, um ser humano na verdade, mas uma mulher, ela tem dois amores na vida dela, que é o amor de pai e mãe, que é o primeiro amor de pai e mãe, e o segundo amor é do seu futuro cônjuge. Larissa, mas a mulher também não tem o amor pelo seu filho? Uma mulher também? Só que o filho... São amores diferentes. São amores diferentes. E nós decidimos ter ou não um filho. Isso aí. Quando você decide ter um filho, o meu sonho é ter um filho. É óbvio que quando nascer, você vai amar o seu filho. Exatamente. Agora, pai e mãe, você não escolhe quem serão seus pais e sua mãe. E também, Larissa, mas o cônjuge eu também escolho, sim. Mas pode acontecer de você estar desorientada emocionalmente e acabar se apaixonando por uma pessoa que, na verdade, não é quem deveria estar com você. Então, na verdade, você tem esses dois amores que são dois amores que você escolhe o segundo, mas, na verdade, também não está escolhendo. As suas emoções sempre estão escolhendo por você. Quem tem dependência emocional, ela nunca escolhe nada pautada nas suas vontades, e sim nas suas emoções. Algumas observações que nós podemos fazer, que nós achamos que é super normal, mulheres que, eu sempre vou comprar alguma coisa, eu sempre vou ao shopping, vou numa loja de itens de casa, eu nunca consigo decidir nada sozinha. Eu sempre preciso de alguém para decidir junto comigo. Entendi. Então a gente pensa que, mas é normal uma pessoa indecisa. E também pensa que às vezes é só com o cônjuge, não é? Na verdade, não, a dependência emocional não é só... Não só com o cônjuge, você pode ser dependente emocional com uma amiga, um amigo, um familiar, um tio.
Então, não é só com o cônjuge. O que mais te afeta, na verdade, é sim com o cônjuge, porque é uma pessoa que você pretende passar toda a sua vida. Um amigo você não vive 24 horas com um amigo. Sim. O cônjuge você vive. Então, assim, o casamento em si já é difícil. Uhum. Por mais tranquilo que seja, ter um casamento muito bom, mas já é difícil um casamento. Lados negativos, como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa, ele é difícil. Então, imagine, casamento já é difícil e você ainda tem dependência emocional. É mais Aquilo que parecia ser apenas difícil torna-se quase impossível. Exato. Mas voltando lá sobre o motivo, o que causa. Quando uma criança ela cresce sem a presença do pai, quando eu digo presença do pai, o amor de pai e de mãe, né? Mas eu vou falar sobre pai porque estamos falando de mulheres. Quando cresce sem esse amor de pai, e digo que amor de pai, presença de pai, não estou dizendo sobre presença física. Eu ia fazer essa pergunta agora. Existem pais que estão presentes fisicamente, mas emocionalmente como se não estivesse lá. Então a criança tem dentro dela várias caixinhas emocionais. Uma dessas caixinhas é relacionado ao amor de pai e de mãe, ou de pai ou de mãe, ou dos dois. Quando ela não tem esse amor, ela inconscientemente cresce com aquela caixinha ali aberta. Então, qualquer outra pessoa que ela vê do sexo masculino, ela acha que vai completar aquela caixinha dela. Aquilo que tá faltando aí. Exatamente. E eu não estou aqui dizendo que todo mundo que tem dependência emocional tem um cônjuge que é ruim, que é errado. Não. Existem mulheres que, por não terem a proteção do pai na infância, acham que o seu cônjuge deve fazer o mesmo papel que um dia o pai não fez. De proteção, de amor, de carinho. E Só que, na realidade, são amores diferentes. Então, quando o cônjuge não supre aquilo que o pai fez na infância, a mulher começa a achar, ele não gosta de mim, eu vou começar a fazer mais por ele. Só que nós somos seres limitados. A única pessoa que é ilimitado é Deus. Nós somos seres limitados. Então chega uma hora que o próprio cônjuge pensa, eu não tenho mais o que oferecer para ela. E a mulher pensa, ele poderia me oferecer mais e ele não oferece porque ele não quer. Então começa a surgir conflitos. Exatamente, no casamento. Isso pessoas, quando o cônjuge é saudável e a dependência está na mulher. Começa a ter conflitos no casamento por causa de algo que não foi tratado lá da infância da mulher. Entendi. Só que o mais comum é essa mulher crescer, se deparar com o primeiro homem que ela vê, aparentemente bonito, ou com uma boa lábia, tem uma boa conversa. Que é bem normal, né? É bem normal. Com boas lábias. Exatamente. E ela começa a se entregar para eles. Porém, os homens que são, não todos, mas normalmente, os homens que têm mais facilidade de ter como isca esses tipos de mulheres são os homens narcisistas. Porque o narcisista, ele quer de primeira te provar que ele é algo que na verdade ele não é. Não é. Então ele começa a te mostrar, eu sou isso, eu te conheceu ontem, eu já te amo, eu quero me entregar para você. Então, vou fazer tudo por você. Exatamente. Aqui fica uma dica para você, mulher. Se você sente que você tem uma dependência emocional por algo que você já passou lá atrás, se esse vídeo está te trazendo clareza, nossa, eu tive abandono do meu pai, e eu vou entrar também numa outra questão que também pode acontecer. Eu tive abandono da minha mãe e do meu pai, fui criada pela minha avó, ainda que fui muito bem criada, mas não é mãe e pai, então ainda assim essa caixinha vai estar vazia. Você precisa prestar muito atenção em quem você vai se relacionar. Porque os homens que são narcisistas, normalmente, eles vão querer te oferecer o mundo, para que você verdadeiramente caia na lábia deles. E aí que quando essa mulher cai, elas começam a sofrer violência doméstica, elas começam a sofrer violência psicológica, elas financeira. Exatamente, diversas violências. Vai virando uma bola de neve, né, toda a situação, e ela fica presa naquilo ali. Exatamente. Aí você pode até se perguntar, Larissa, mas todos esses homens que batem em mulher, que agridem verbalmente, psicologicamente, eles são narcisistas? Não. Todos não. A maioria sim, mas todos não. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos conosco o seguinte pensamento.
tudo aquilo que nós temos fácil demais com a gente, nós costumamos não valorizar tanto. É verdade. Ainda mais o homem. Eu costumo a fazer uma comparação de que o homem, ele é o caçador e a mulher é a caça. O homem, ele depende de ele querer caçar uma mulher, ele querer conquistar uma mulher. Pode ver que se uma mulher falar para um homem, eu tenho interesse em você, e o homem falar que não, a mulher falar, meu Deus, não é possível, então eu tô feia. Ai, eu tô isso, eu tô aquilo. Aí já vem a situação da autoestima. Exatamente. Da mulher. Agora, se um homem falar para a mulher, oi, eu queria te conhecer, e você falar, não quero, amanhã o homem tá lá de novo. Oi, eu queria te... Porque para isso, pro homem já é normal. Ele ter que caçar a mulher, ele ter que ir atrás da mulher. Então, quando ele vê que ele não precisa de colocar em prática o instinto dele, que é ir em busca dessa mulher, ele começa a não valorizar. E aí esse homem também possa ter passado por diversas coisas lá atrás, por isso nós precisamos ter um olhar bem clínico para poder diagnosticar alguma coisa. Hoje muito é falado sobre que todo mundo é narcisista, que não. Quando nós também não nos tratamos, nós temos esses tipos de comportamentos agressivos. Então, homens também passam por isso na infância. Então, alguns tipos de comportamentos do homem na fase adulta é pautado recorrente ao que ela exatamente ao que aprendeu lá atrás, ao que passou lá atrás. De repente, foi também abusada. Que antigamente também a nossa criação, eu digo até pela minha também, que a minha também foi assim. Era normal, né? O pai bater na mãe, o pai mandar em casa, o pai fazer... Então, o homem, quando é um filho, homem, ele cresce com aquela visão daquela época. Ah, mas meu pai batia na minha mãe. Exatamente. Ah, mas não, meu pai falava que... Meu pai, por exemplo, ele falava que ele era o chefe da casa. Igual o tribo, eu sou o chefe da casa, entendeu? Então, assim, a pessoa que está crescendo, vai crescendo ouvindo aquilo. Então, provavelmente, é o que ele vai repetir na família dele. Exatamente. A não ser que ele tenha alguém no meio do caminho que ensine a ele que aquilo ali não é o normal, ou não é o correto, ou alguma coisa assim. Mas creio, eu não sei, gente, eu não sou especialista, eu tô perguntando. Porque assim, eu creio que seja isso. Se aprendeu lá, é o que eu vou fazer na minha casa. Ele cresce tendo isso como referência. Isso. Se para eles referência é ter um homem que é grosso, um homem que grita, um homem que bate, esse menino vai crescer dessa forma. Só que a questão não é sobre apenas o comportamento do homem. Se a mulher ela não tem uma dependência emocional, se é uma mulher que é bem resolvida, teve todo amor e carinho lá na infância, quando ela olhar para esse homem, porque todo mundo que tem algum tipo de comportamento agressivo, em algum momento vai dar pistas que é agressivo. Ou vai gritar, ou vai empurrar, vai pegar no braço. Quando a mulher ela tem uma vida sentimental, emocional, equilibrada, ela olha, opa, eu já percebi que daqui ele pode me agredir, ele pode... Só que quando a mulher tem uma dependência emocional, o homem grita com ela a primeira vez, ela pensa, a culpa não é dele. Ou então assim, ele tá nervoso hoje. Eu que estressei ele, tadinho. Ele chegou do trabalho agora. Tá cansado. Eu não trabalho, eu tô em casa. Ele tá cansado, então ele tá me agredindo com palavras. Aí quando pega no braço... Não, ele tá nervoso, porque se estressou no trabalho. Se estressou no trabalho, era para ter uma janta pronta, porque, poxa, se ele tá trabalhando, eu tô em casa, no mínimo era para ter uma janta pronta. Então essa mulher começa a atribuir essa culpa para cima dela. Ela nunca vê que é culpa do outro. Tudo por causa dessa caixinha que está vazia dentro dela. Que ela pensa da seguinte forma, se ele for embora, eu vou ficar com esse vazio dentro de mim. Então é mais fácil que eu sofra, esteja preenchida, que na verdade não está, do que eu ficar sozinha e sofrendo. Entendi. As redes sociais hoje estão colaborando para as pessoas estarem com mais... Porque assim, eu tenho visto muita gente aceitando muita coisa. Claro que também tem hoje já uma grande quantidade que está denunciando, que está indo em busca, que está falando, mas ainda vejo muitas ainda que vão guardando para si. E eu vejo na rede social muita gente assim que aceita, né? A gente tira por várias coisas que acontecem aí. A rede social está ajudando as mulheres a se manterem ou a saírem da... As redes sociais hoje em dia tá ajudando com as informações de como essas mulheres saírem dessa situação. E isso tem sido muito bom, que pelo menos está chegando informação até elas. Existem mulheres que... antigamente não tinha nenhum tipo de informação dos direitos dela. Então achava, o meu único dever é aceitar.
meu único direito é aceitar e viver assim, e viver para sempre dessa forma. Hoje está chegando a informação para as mulheres, mas do mesmo nível, infelizmente, que essas informações chegam para as mulheres julgam mulheres que passam por isso. Porque ao invés de nós estendermos as mãos e falar, vem, eu vou te ajudar, a gente olha e fala, você tá com ele porque você quer. Tá aturando por quê? Isso. Por que você tá aturando isso? Para de ser boba. A gente nunca pensa o que eu posso fazer para poder ajudar uma situação dessa. Mesmo que eu não saiba. Mas o mínimo que eu posso fazer, nem que seja ficar quietinha, já que eu não posso dizer nada que seja... Se eu não sei o que falar, vou ficar quieta. Exatamente. Só que as mulheres procuram ajudar. Então, as mulheres que passam por violência doméstica, mulheres que passam por agressão verbal, física, enfim, elas pensam da seguinte forma, eu não vou falar porque, primeiro, bate aquela vergonha de expor a família. A mulher, ela gosta de preservar a sua família. Né? Normalmente as mulheres, a gente quer montar um conto de fadas. Às vezes também não quer que o filho saiba, às vezes o filho não sabe, Isso. Tem filhos e não quer que o filho veja ou saiba da situação. Mas a maioria das vezes os filhos sabem. Só que essa mulher, ela tenta, como ela tem um costume de atribuir sempre a culpa nela, ela pensa, eu acho que se no mês que vem eu fizer essa outra coisa, ele vai melhorar. Ela sempre pensa que ela que vai fazer alguma coisa para que ele possa melhorar. Aí a criança está sofrendo, está vendo toda essa situação. Aí ela pensa, mas se eu sair de casa, o meu filho vai sofrer, porque eu vou sair de casa, ele vai estar longe do pai dele. Mas a criança, ela sofre mais quando ela permanece dentro de um ambiente onde existe agressão do que quando a mãe sai desse ambiente, né, para poder viver a vida dela. Na fase, sendo criança, a criança até vai pensar, poxa, mas por que meus pais se separaram? Mas pensa comigo, se temos aqui uma mulher que sofre violência doméstica, tem uma criança, ela se separa, a criança pode atualmente ficar chateada, né? Fica até mesmo doentinha porque pela falta do pai. Só que quando essa criança crescer, qual vai ser a referência de mãe que essa criança teve? De uma mulher forte, de uma mulher coragem, forte. A minha mãe, por não mim aguentou e por ela, aquilo. exatamente, saiu dessa situação. Agora, quando a gente permanece, tudo aquilo que nós fazemos atribui na vida dos nossos filhos. Porque se o que nós fazemos hoje é referente à criança que nós fomos um dia, não podemos deixar os nossos filhos serão um dia adultos, dependendo da criança que você permitiu que ele fosse um dia. Isso aí. Então, se você permite que o seu filho veja esse tipo de agressão, eu digo tanto menina quanto menino, sendo menino, o seu filho vai crescer da seguinte forma, é normal um homem bater numa mulher, porque a minha mãe apanhava e continuava. E se for uma menina, ela vai pensar, é normal uma mulher apanhar de um homem, porque a minha mãe apanhava e permanecia. Então, isso as pessoas até costumam perguntar muito sobre o que é a maldição hereditária. A maldição hereditária nada mais é de uma explicação bem rápida. É aquilo que você permite que se perpetue na sua geração. Aquilo que você fala, não vai parar em mim. Eu vou deixar que os meus filhos vejam, e meus filhos passam pelo mesmo, e os filhos dos filhos vão passando, e quando você vai ver, é uma geração inteira que passa pela mesma coisa. Entendi. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito de o meu bisavô bebia cachaça, o meu avô bebia cachaça, o meu pai bebia cachaça, e hoje eu bebo cachaça. Hoje, essa semana, eu vi até era uma charge até, que tinha várias mães, assim, aí as mães todas de costa pros filhos, né? Aí quando chegava na última, ela estava de frente com o coração abraçando o filho. Então, assim, aquela mãe ali no final modificou a história que era de não dar amor para ninguém, né? E ela passava a dar amor pro filho dela. Era uma chargezinha que falava exatamente sobre Exatamente. sobre tudo muda a partir de um posicionamento nosso. Não é fácil. Se eu falar para você que é só você decidir hoje, não. Essa decisão, embora seja uma decisão, mas é uma construção de decisão. É todos os dias você decidir, eu não quero mais isso. Só que hoje você decide e você permanece. Eu não quero mais isso. Amanhã você pensa de novo. Poxa, ontem eu falei que eu não queria mais, eu permaneço aqui hoje. Mas aí hoje você já procura alguma coisa. Isso, e você já vai construindo. Você já guarda uma coisa. Isso, você já vai construindo aquela ideia na sua mente.
Você já não desistiu de, não, eu vou viver assim. Você vai construindo aquela ideia, até que você verdadeiramente toma coragem de falar, eu vou embora. Entendi. Então, isso que acontece com as mulheres. Lari, o que fez você estudar psicanálise e trabalhar com isso? O que te fez? Então, o que me fez procurar a psicanálise foi para poder fazer pelas pessoas aquilo, pelas mulheres, aquilo que um dia eu precisei que fizesse por mim e não tive. Eu não tive a possibilidade, porque mulheres que passam por violência doméstica, normalmente o cônjuge diz que é besteira fazer terapia, que não precisa. Então, assim, na minha infância, aos 8 anos de idade, eu sofri um abuso sexual dos 8 anos até os 13 anos de idade. E era uma pessoa conhecida ou era uma da pessoa família? Conhecida isso. Dentro da sua casa. Normalmente também, acho que os estudos dizem que a maioria é da própria família. Isso, né? A maioria são de pessoas, amigo, familiar, amigo ou parente, que convive dentro da casa ou do próprio pai. O pai a porcentagem do pai que abusa da criança é bem próxima do que de um vizinho, de um amigo que também abusa. Então, assim, é bem ligado, mas a maioria é um familiar, um vizinho que convive na casa, que foi o que aconteceu comigo. Sim. Comigo foi um familiar. Só que naquela época não era falado sobre pedofilia, não era falado como hoje. Hoje nas escolas fala, olha, não pode botar a mão aqui na criança, isso, não pode isso, não pode aquilo. Na época não era falado. Então eu sentia um constrangimento e eu ficava assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Até os meus 13 anos de idade aconteceu esse abuso. E quando foi aos 15 anos, eu comecei a namorar, né? E aí foi que nunca mais aconteceu, comecei a namorar. Quando eu entrei na faixa dos 16, 17 anos, na época estava passando uma novela da Globo, eu ainda não tinha consciência do que tinha me acontecido, porque, como eu falei, antigamente não era falado sobre isso. Só que eu sabia que algo mexia comigo. E na faixa dos 16, 17 anos estava passando uma novela da Globo, que essa novela falava a respeito de um padrasto que abusava da enteada. E eu nem assisti essa novela, mas parece que Deus me fez sentar no sofá no momento dessa cena. E eu olhando assim, e ele foi contando, e ele mostrava o que ele fazia com a menina, todo passo a passo, e mostrou ele sendo preso. Foi aí que nesse dia me caiu a ficha. Ele abusou de mim. Exatamente. Ele abusou de mim. Então me caiu a ficha a partir desse dia em diante. Eu trabalhava na Barra, então eu pegava o BRT no trabalhar, eu comecei a ouvir vozes na minha cabeça. Vozes de incapacidade. Porque quando você descobre o que verdadeiramente aconteceu com você, na verdade não é que nós descobrimos, é como se caísse uma venda dos nossos olhos e a gente pensa, caramba, eu tô sofrendo violência dentro de casa, por exemplo, ou então eu fui abusada na infância, ou eu tô sofrendo violência psicológica, seja lá qual violência que seja. E comigo, no caso, foi esse abuso na minha infância. E eu comecei a ficar ouvindo voz, eu fiquei literalmente uma pessoa pirada por conta disso. Por conta dessa situação. Eu colocava, e eu já era evangélica, inclusive quando me aconteceu isso, eu cantava, era uma criança que eu cantava na igreja, e serve até mesmo como um alerta para vocês que são adultos. Na época que eu cantava na igreja, eu tinha 6, 7 anos, mas o abuso começou aos 8 anos. Eu pegava todo o ensaio, eu lembro que eu chegava lá para poder ensaiar, e eu largava todo mundo no ensaio do nada, e eu entrava para dentro do banheiro, eu sentava no chão do banheiro, e eu ficava assim, ó, sozinha no chão do banheiro. E a pessoa que ensaiava a gente pegava e falava, se tá acontecendo alguma coisa, vamos lá, eu vou orar, Larissa. Só que não era uma questão de oração. Era uma era ajuda que precisava e isso, é como se eu estivesse gritando por... Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sabia como, né? Exatamente, como se eu estivesse falando, gente, me ajuda. Eu não tô mais conseguindo viver isso. E todo mundo me orava e eu não julgo pessoas porque na época ninguém sabia. Então... Não era uma coisa que era falado como é hoje. Então, assim, que nós devemos ficar atento aos sinais da criança.
Se seus filhos têm o costume de ser um tipo de criança... E do nada modificar. Do nada, não é possível que de hoje para amanhã, do nada, uma criança muda de comportamento. Alguma coisa sempre, mesmo que não seja abuso, mas sempre aconteceu alguma coisa. A criança, ela é pura, então ela é bem espontânea. Do nada ela se fechar, ou do nada ela começar a ter comportamentos extrovertidos demais, caso ela não seja, nós precisamos começar a avaliar o que está causando esse comportamento na criança. E ali eu comecei a ter esses pensamentos, eu comecei isso a ficar mexendo na minha cabeça, mexendo. E eu falei assim, eu não tô mais aguentando viver dessa forma. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu lembro que um dia... Tipo assim, se sentiu no lugar de outras pessoas para de repente falar assim, não, eu preciso ajudar aquela que não tá contando para ninguém, aquela que tá passando por isso e que ninguém sabe. Então, nesse momento, eu mais pensava em como que eu faço para eu sair desse buraco. Porque o abuso sexual na infância é algo que a gente pode achar que é algo que mexe lá na infância da criança, mas lá na infância é o que menos mexe. Mexe na fase adulta. Quando você cresce. Quando cai a ficha de eu fui abusada. Na época, eu me casei com 20 anos. Eu lembro que eu me deitava na minha casa e se eu fechasse o olho e deixasse meu marido me abraçar, de olhos fechados, é como se o abusador que estivesse me abraçando. Eu tinha que estar de olhos abertos para poder ver ele me abraçando, para poder ver que era Saber ele. Que era Isso. ele, Eu tinha que olhar. Comprovar que era a pessoa. Isso, é ele que está me abraçando. Porque me via aquela lembrança de lá de trás, de quando eu também era abraçada por trás, de quando de tudo que acontecia, me via a lembrança. Então eu comecei a ficar com a mente conturbada. Quando você se casou, seu marido sabia? Você contou para ele? Sabia. Foi a única pessoa que soube na época. Na época. Agora as pessoas já sabem. Hoje sabe. Na época era a única pessoa que sabia, desde o início do namoro. Eu peguei e falei, porque eu já comecei a ter alguns comportamentos diferentes. E aí, começou a notar. Estranhava, né? Perguntou, e aí eu falei. E ali... ele te acolheu? Ele aceitou? Sim. Só não falou nada com ninguém, porque eu escolhi não falar. Sim. Então ficou algo realmente só entre nós dois. Vocês. Mas... E foi passando um tempo, e eu percebi que quanto mais passava o tempo, e eu não tratava aquilo que estava em mim, parecia que ia piorando. É como se fosse uma ferida que ia me comendo por dentro. Eu já ia trabalhar como se fosse um zumbi, eu botava um fone de ouvido para não escutar com louvor. Só que essas vozes que vêm de perturbações, de incapacidade, de que você tem que tirar sua própria vida, de que você permitiu que isso acontecesse, essas vozes que vêm, conseguia ser além do que o louvor que cantava nos meus ouvidos. E aí teve um dia que eu cheguei, eu morava em Santa Cruz, fui para casa da minha mãe na Ilha do Governador. Eu entrei dentro do banheiro da casa da minha mãe. Eu já estava no ápice da dor. E era muito maior a dor, porque como ninguém sabia na época, era uma dor que eu guardava para mim sozinha. O que é pior, é que você não podia vivenciar com ninguém, você não podia chorar, porque às vezes você desabava. Exatamente. Quando as pessoas sabem, a gente pensa, eu tô chorando por causa disso, eu tô triste por causa disso, as pessoas vão lá, acolhem. Só que as pessoas não sabiam. Então eu tinha que sofrer sozinha. Eu tinha que sofrer o meu luto sozinha. É muito pior, né? Que todo mundo precisa de ajuda sempre, né? Exatamente. Para qualquer situação, nós precisamos pedir ajuda. Nós não podemos ser, eu consigo resolver sozinha, eu consigo tomar... Não consegue. Nós precisamos principalmente de uma ajuda profissional, e após a ajuda profissional nós precisamos de pessoas que possam ser um refúgio para nossas vidas. Amigas, amigos, ou algum parente que você goste, que tenha muito contato, né? Para poder segurar a barra junto, porque ninguém consegue segurar. Ninguém consegue. Principalmente uma barra dessa sozinho, muito difícil. Exatamente. Isso, e quando... Aí eu cheguei na casa da minha mãe, isso já era em 2020. Então foi bem recente. Em 2020 eu cheguei na casa da minha mãe, eu já estava no ápice da dor, que eu já não sabia mais o que eu fazia. Eu me ajoelhei dentro do banheiro da casa da minha mãe, eu falei assim, Deus, eu te dou a minha palavra aqui nessa noite, que se o Senhor permitir que essa dor que eu estou sentindo, eu não sinta mais, eu te dou a minha palavra que eu não permitirei que mulher nenhuma que passar por mim
possa sentir o mesmo. Porque aquilo que eu não tive de outras pessoas, eu vou ser para essa mulher. E ali eu tomei a decisão de contar para a família o que havia acontecido. Contei. Confesso que no momento que eu contei, a dor que eu sentia tornou-se muito pior, porque como ninguém não tomou atitude nenhuma, ficou tudo neutro. A mesma coisa? Da maneira que estava, porque quando ninguém sabia... Nessa época a pessoa ainda frequentava a sua casa? Então, eu decidi tomar essa atitude porque essa pessoa havia sumido. E aí eu estava no meu trabalho, eu trabalhava lá na Barra da Tijuca, minha mãe me ligou e falou assim, Larissa, sabe quem resolveu aparecer? Fulano. Só que a minha filha estava na casa dela, era uma sexta-feira, minha filha às vezes ia para lá passar o final de semana. Quando ela falou que ele estava indo para lá, eu entrei em desespero. Eu já pensei logo, entrou em desespero. Exatamente. O que eu já estava desesperada dentro de mim, porque eu já estava toda conturbada, tornou-se pior ainda. Porque eu falei, eu tenho que ir para lá. Tem que tirar minha filha daquele lugar. Eu só falei assim no telefone, não deixa essa pessoa ir para aí, e eu tô indo para aí para poder explicar o porquê. Só que todo esse tempo, o motivo de eu não ter contado o que aconteceu foi que eu pensava assim, essa pessoa é da família, se eu contar, vai causar aquele caos. Não, ou caos ou não vão acreditar, né? Porque tem muitas vezes também que a pessoa conta e a pessoa acha, não, era coisa de criança. Exatamente. Não. Só que eu pensava, eu realmente não achava que ninguém não acreditaria. Eu achava que causaria um caos. Eu falei assim, vai ser causado um caos, vai... Falei, meu Deus, eu preciso até saber como falar. Então eu escondi por muito tempo com medo do que poderia acontecer. E no final não aconteceu. E quando eu cheguei lá, e eu, toda transtornada, peguei e falei, olha, aconteceu isso. Quando ninguém fez nada, isso pra mim foi muito pior do que o próprio abuso. Quando eu guardei pra mim. Porque quando eu guardava, eu pensava assim, ninguém faz nada, mas não é porque eles não querem, eles não sabem. Quando ficaram sabendo e ninguém fez, aí eu pensei, não, eles realmente não querem fazer nada. Então ali pra mim foi o fim. Isso. E eu sofri muito, mas muito, a ponto de madrugada, eu na minha casa, do nada eu me jogava no chão da minha cozinha, sozinha, eu começava a chorar, e aí a minha ex-sogra chegava, ia lá na cozinha, o que foi? Me acolhia. Isso, e eu ali no chão, chorando, e eu passava por muito desses momentos de, do nada, chorar, nem sempre as pessoas tinham paciência, e eu não julgo quem não tem paciência, porque essas pessoas não sabem o que estão acontecendo. Só fala, por que toda hora tanto choro? Essa menina chora à toa. Tanto choro, tanta crise, tanto... Entendeu? Então, assim, eu não julgo as pessoas porque eles não sabiam. Então, até aí eu entendia que ninguém sabe. E aí, quando eu contei, e ninguém fez nada, isso pra mim foi o fim. O que eu já estava mal, eu fiquei pior ainda. Eu já não dormia direito. Eu já ia trabalhar só pensando nisso, e eu ficava tentando, eu dentro do ônibus, eu ficava assim que nem uma louca, eu botava a mão assim na minha cabeça para poder tampar os meus ouvidos e não ouvir essa voz que ficava falando nos meus ouvidos. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, me ajoelhei no banheiro, eu falei, Deus, eu tô num momento que eu não sei nem te explicar o que eu tô sentindo. Eu tô praticamente uma morta-viva. Mas se o Senhor me permitir ser curada nessa noite disso, eu te dou a minha palavra que nenhuma mulher que passar por mim eu permitirei que irá passar pelo mesmo. Porque a informação que um dia eu não tive, o apoio que um dia eu não tive, eu quero ser essa mão para essa mulher que estiver passando. E aí, aquilo que eu passei meses e meses sofrendo dessa forma, porque esse sofrimento todo foi um pico de alguns meses, não foi muito tempo, não foi uma vida inteira assim, até mesmo porque só foi cair a ficha nessa época, essa questão da novela. Então eu tive meses desse pico assim de tristeza, de depressão, né, de crise de ansiedade. E aí nessa noite eu dormi, e quando eu acordei foi como se nada tivesse me acontecido. Mas foi tanto como se nada tivesse acontecido que eu até me esqueci do que eu havia prometido para Deus. E ali foi se passando, isso foi em 2020. Foi se passando um tempo, veio 2021, 2022. Quando entrou em 2023, o Senhor falou comigo. E aquilo que você me prometeu?
Você não está cumprindo. Que você cuidaria você não tá de mulheres, que você cuidaria de pessoas. Eu falei, amém. Mas como que eu começo isso? Como que eu faço isso? E aí eu comecei a querer me especializar. Porque eu falei assim, a minha vivência ajuda muito as mulheres. Só que eu preciso juntar a minha vivência com a ciência. Eu preciso passar para as mulheres não apenas aquilo que deu certo para mim, mas aquilo que vai dar certo para todas. Então eu preciso me aprofundar no assunto. E aí eu comecei a estudar. E eu fui postando na internet, mas de forma bem... sem ser intencional, isso. Só postando algumas informações. E todas as vezes que eu ia na igreja, numa igreja, vinha alguém, um profeta, e falava comigo, Deus vai soprar o teu nome em toda a nação, você vai ser conhecida, que Deus vai fazer isso, você é missionária, que isso, que aquilo. Isso que a gente sempre pensa que é uma coisa para depois, daqui a 10 anos, 15 anos. E também não sabe como agir, não sabe como agir. Às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem ali na mão o como vou fazer aquilo, né? Exatamente. E aí eu fiquei assim, tá, mas como que eu vou fazer? Eu falei assim, Deus, eis-me aqui, a tua vontade eu vou fazer, eu só preciso de saber como. Me guia. Já tô me informando, mas é difícil. Eu particularmente não conheço nenhum psicanalista que faça todo esse movimento na internet. Porque os meus atendimentos, hoje, graças a Deus, eu tenho um consultório, faço atendimentos em consultórios, mas como muitas das mulheres sofrem violência doméstica, e eu sei que o marido fala que é bobeira ela fazer terapia, eu vou até mesmo no estabelecimento de clientes minha, como se eu fosse cliente, para poder fazer o atendimento nela aqui. Bem interessante. Então eu faço esse tipo... um meio inovador, né, de você conquistar a confiança da cliente, da paciente, no caso, né? A confiança, a vontade de falar, de se expressar. Exatamente. Porque às vezes também quando a pessoa realmente assim, quando a pessoa precisa ir, muitas não vão. Eu, por exemplo, conheço algumas que não vão, entendeu? Que uma, por exemplo, fala assim, eu sou maluca. Aí outra fala assim, não, mas quando eu vivencio tudo aquilo que eu passei eu entro em depressão. Então, assim, teoricamente, eu acho, né? Você tem que realmente vivenciar tudo para você saber o que te causou, como, por quê, para você se livrar da situação. Eu sempre falo. Aí a pessoa não quer, não posso vivenciar o que eu vivi no passado porque eu vou entrar em depressão. A pessoa pensa, se eu entrar lá no meu passado, eu vou sofrer, como se ela não sofresse hoje. Não, como se a vida dela hoje tivesse, pelo contrário, a vida dela está muito pior do que quando era, só que ela não tem essa consciência de que hoje está muito pior, porque como ela não está apanhando, como ela não está com a pessoa, né, que maltratou ou a situação que fez ela ficar daquele jeito, ela acha que tá tudo certo, só que não tá. Eu conheço pessoas assim que a vida tá muito pior do que se tivesse procurado uma ajuda, mas não procura. Exatamente. Porque a gente pensa que as pessoas pensam que, não, voltar lá, deixa o passado no passado. Só que nós só conseguimos consertar o presente quando a gente entra no passado. O passado que ficou dolorido pra gente, precisa, né? Não adianta você pegar e arrumar uma árvore por fora se a raiz dela já está toda estragada. Mesmo que ela esteja muito bonita por fora, vai chegar uma hora que ela vai tombar. Porque o que segura a árvore não é o exterior dela, é a raiz dela. Isso aí. Então nós precisamos tratar lá na raiz. Lá atrás. Isso, o que fez você... Porque as pessoas... Tem mulheres que também pensam que assim, Larissa, mas eu sofri com esse homem, então eu vou me separar dele e arrumo uma outra pessoa. E tá tudo certo. E vai dar certo desse jeito. Vai dar certo dessa vez. Só que quando nós não tratamos lá o nosso interior, as nossas raízes, nós vamos pular de casamento em casamento e parece que nada nunca dá certo. Percebe que tem mulheres que tá sempre trocando de namorado, sempre trocando de marido, aí fala, não, eu vou trocar porque essa pessoa não é certo pra mim. Aí vai no outro, não, isso aqui também não é. E no final o problema é ela, né? Exatamente. Só que no final, o problema tá dentro dela mesmo, não é nenhum outro. Não são as pessoas que estão com ela. Às vezes as pessoas que estavam com ela eram até pessoas boas, São pessoas boas, exatamente. Só que como nós não nos tratamos, nós não conseguimos enxergar que o erro tá dentro de nós, não é nem erro, né? Mas a dor tá dentro de nós. E nós acabamos colocando
a culpa no outro, né? Isso, no caso, quando é um abuso sexual, você acaba jogando para cima do seu cônjuge uma dor que está dentro de você. Quando é uma questão de abandono fraternal na infância, você acaba jogando para cima do seu cônjuge a responsabilidade de algo que era do seu pai e da sua mãe lá atrás. Então, de qualquer forma, você vai ter um casamento conturbado. De qualquer forma, essa mulher não vai conseguir crescer, nem mesmo profissionalmente, porque nós só crescemos profissionalmente quando nós temos uma mente saudável, uma vida saudável. Aí a mulher pode pensar, mas eu fiz o concurso tal e passei. Tô bem, tô estabilizada. Isso. Só que não é sobre você passar em um concurso e estar estabilizada. É sobre você ter a consciência de que eu tenho crescimento. Se eu quiser continuar crescendo, eu tenho saúde mental para isso. Só que quando nós não temos saúde mental para isso, nós ficamos limitados. Até cresci, mas também só até aqui. Não, e às vezes também, como você falou, passei num concurso, estou estabilizada, mas aí dentro do próprio trabalho, aí começa assuntos pertinentes dali, que às vezes mexe com o que está envolvido e você acaba indo se encostar, acaba ficando em casa, depressiva, e aquilo que você conquistou, no final você não conquistou. Exatamente. Porque você destruiu, porque você estava mal e teve, de repente tem gatilhos no lugar, né, que a pessoa está trabalhando. E o passar no concurso, no final, não resultou em nada, que ela voltou para estaca zero dentro de casa, depressiva. Na Bíblia até fala uma passagem que fala a respeito que o melhor não é o início das coisas, mas sim o fim delas. Porque não é sobre a forma que você começa, mas é a forma que você termina. Exatamente. Não é sobre você apenas passar num concurso e ficar estabilizada. É sobre você ter saúde mental para você poder se manter ali. Se manter aí, como você também falou, de repente galgar coisas maiores. Isso. Não é apenas sobre você passar, eu entrei num trabalho, fui contratada num trabalho muito bom, mas você sabe lidar com pessoas? Porque se você não souber lidar com pessoas, você mesmo vai estragar algo que você conquistou. Que você estudou tanto para ter. Isso, né? Exatamente. Então é uma mulher ou um homem que não consegue alavancar na vida. Que pensa, eu não tenho amigos porque ninguém gosta de ficar perto de mim, mas é porque é uma pessoa que não consegue interagir com outras pessoas. Tudo que a outra pessoa fala causa gatilhos dentro dela e ela pensa, tá mexendo comigo. Tá jogando uma indireta pra mim. A pessoa tá, mas eu não falei nada, eu tô conversando. Eu tô falando um assunto aleatório. Não, você tá mexendo comigo. Não, existe, por exemplo, situações que eu já passei, de eu estar conversando com alguém, assuntos aleatórios, e a pessoa chegar e falar assim, aí a gente acaba, porque automaticamente você às vezes está falando com alguém, e uma pessoa chega e você para de falar às vezes, porque acha que a pessoa vai falar alguma coisa com você, vai te perguntar alguma coisa, né? E aí a pessoa, parou de falar porque estava falando de mim. Não estava falando, só achei que você ia me perguntar alguma coisa, ia falar alguma coisa, eu parei para te... Exatamente, ou de repente não era um assunto... Não parei porque você chegou necessariamente. Não era um assunto que outras pessoas pudessem ouvir, era um assunto particular, só que a pessoa ela sempre tem atitudes pautadas na dor dela. Isso aí. Ela pensa, o outro tá fazendo aquilo, mas não é sobre o outro, é sobre uma dor que há dentro de você. Então, tudo que você vê, tudo que você for falar, tudo que você se posicionar, você sempre vai se posicionar pautada na sua dor. Você sempre vai se colocar no lugar de vitimista. Tá todo mundo querendo fazer isso comigo, tá todo mundo falando mal de mim, tá todo mundo dizendo que eu sou aquilo. Você nunca vê, nossa, existe uma ferida dentro de mim. Mas eu sou... Aí a pessoa ainda fala assim também, mas eu não sou isso que você tá falando. Mas, tipo, não tô falando nada, né? Exatamente. Você que tá achando que a pessoa, né? Foi o que você acabou de falar, tá achando que falou, né? A pessoa não tá falando nada. A pessoa não falou nada, a pessoa, ou até mesmo com olhares, a pessoa só olhou assim, porque fulano tá me olhando estranho. Se tá me olhando estranho, é porque isso a gente fala, é uma pessoa cismada que acha dessa forma. Não é uma pessoa cismada, é uma pessoa que tem uma ferida dentro de si, que não tratou, e ela acaba vomitando a ferida dela em cima das pessoas. Todo mundo que tem uma ferida dentro de si, mesmo que não perceba, mesmo que não saiba, porque é sempre inconscientemente, ela sempre está vomitando a sua ferida em cima de outras pessoas. É complicado mesmo, Larissa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fiquei até meio assim, porque eu tenho situações na família que isso acontece, e a gente vai conversar com a pessoa, e a pessoa nunca escuta o que você vai falar.
Ela sempre acha que você, é a situação, acha sempre que você tá errada, e é o que eu falei também, ai, mas eu não quero, se eu falar lá atrás, eu vou entrar em depressão, eu não quero entrar em depressão. Não, você já Já está está em depressão e não sabe. Não sabe também, teoricamente sabe que Uhum. tá, mas tipo assim, eu acho que a pessoa pensa assim, essa depressão pelo menos, eu não tô enterrada numa cama, eu não tô não sei o que, essa pelo menos eu consigo ir na rua. Pensa que depressão... As pessoas pensam que depressão séria é só aquela que dentro de você casa tá trancado. exatamente, atitudes ou determinadas situações que acontecem, não é depressão. Não, agora eu tô bem, então se eu for lá, eu vou falar, eu vou conversar, e aí vou voltar aquilo. Não, eu vou ficar em depressão. Não, desculpa, mas você tá em depressão. Então eu acho que essas pessoas precisam, eu não, assim, eu não vou a psicóloga, a psiquiatra, mas uma hora eu vou, tá, gente? Porque não tem problema nenhum em ir. Acho super válido. Daqui a pouco acho que eu também já tô precisando. Mas eu acho super válido que a pessoa procura. Nem que seja para bater um papo, nem que seja para conversar, mesmo que você ache que você não tem nada. Procura, vai lá, conversa. Nem que seja para tirar uma dúvida. Eu quero tirar uma dúvida se isso que eu estou passando, ou a forma que eu estou me comportando, se tem alguma coisa a ver com o meu passado, nem que seja só para tirar uma dúvida. Procura um profissional. As pessoas sempre dizem que psiquiatra é médico para maluco. Não é. Não é. Psiquiatra é o profissional que cuida da cabeça. E hoje em dia a nossa cabeça ela tá muito cheia mesmo. A gente hoje não consegue se manter fazendo uma coisa só, né? A gente, mulheres, eu pelo menos, tipo assim, eu faço uma coisa, eu faço 1000 coisas ao longo do dia que chega no final, eu nem sei como que eu consegui fazer aquilo, né? Então, assim, Kelly, como que você dá conta? Não sei. Vai chegar uma hora que eu já tô ficando louca, já vai chegar uma hora que eu já vou precisar sentar lá ó, me dá um jeito aí, me dá um remédio, me dá uma atividade, me dá alguma coisa, porque vai chegar uma hora que a gente não aguenta mais. Porque nossa vida, nossa rotina hoje, ela tá pesada. A gente tem que trabalhar em casa, a gente trabalha na rua, a gente tem filho, a gente tem vida social. Então chega uma hora que a gente precisa cuidar da cabeça. Exatamente. A cabeça não aguenta, ela dá uma surtada, né? Eu sou profissional da saúde mental, mas eu faço terapia também. Porque a gente pensa que já é profissional, já vai saber. Não. Nós sabemos resolver o problema do outro. O nosso outro precisa nos ajudar a resolver. E é um ajudando o outro. Então, todos nós precisamos de uma ajuda de um profissional de saúde mental, senão a gente não consegue ir para frente. A gente não dá conta. Se com ajuda a gente já acaba não dando conta, chega uma hora a gente fala, hoje eu tinha 10 coisas para fazer, só consegui fazer 8. Não dá. 2 ficou faltando. A vida hoje está muito corrida, muito agitada, muitos afazeres, e essa loucura mesmo também de rede social, que você acaba vendo coisas em rede social e que às vezes você acha assim, mas quero ser igual a essa pessoa, eu queria ter o que essa pessoa tem, e aí a pessoa acaba às vezes fazendo coisa fora na sua vida para tentar se igualar àquela pessoa, e que não é a realidade daquela pessoa. E talvez também o que a gente vê nas redes sociais, nem tudo é real. 80%. As pessoas postam uma coisa, eu quero ser assim igual a Kelly. E de repente a Kelly tá postando um monte de coisa que a Kelly nem vive aqui, só tá postando. Exatamente. E eu tenho que fazer um esforço para poder ser como a Kelly. Eu tenho que fazer um esforço para poder postar dessa forma. Eu tenho que fazer um esforço para todo final de semana eu postar num restaurante. E a gente acaba vivendo uma vida, isso também. De ilusão. Por isso que eu falei, a dependência emocional, ela não é só sobre um cônjuge, né? Ele é até mesmo relacionado àquilo que você está vendo na internet. Na internet, isso aí. Porque a dependência emocional, você não vive por você vive pelo outro. Então, se você vê na internet, eu tô vendo que a Kelly tá vivendo assim, 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 e eu também quero fazer dessa forma, não de uma forma inspiradora, porque a gente pode se inspirar, e que legal. Não, exato. A Kelly tem uma vida bacana assim, aquilo, poxa, se eu fizer tal coisa assim, posso fazer uma coisa parecida, posso também, de repente, ir naquele lugar que ela foi que eu gostei. Eu vou trabalhar um pouco mais, vou estudar um pouco mais, vou ter a Kelly como uma inspiração para mim. Só que nós estamos sendo muito imediatistas na internet. As pessoas querem literalmente assim ter a vida do outro. Isso. Você não vai ter a vida do outro. Isso, a gente não quer. A gente quer ter o que o outro tem, mas sem pagar. E que também nem sabe também que o outro tem, né? Não tem? Nem sabe se é real. E se for real, tudo na vida a gente paga um preço para nós termos. Exatamente. Só que a gente está pensando hoje, olhando para a internet, é que hoje nós vamos falar, amanhã eu quero ter uma Porsche.
amanhã eu tenho que ter uma post. E não é assim. Ninguém sabe qual é todo o processo para se ter uma Porsche. Só que a gente pensa, se postaram ontem que ela já tem, mas ela é mais nova do que eu. O que eu tô fazendo que eu ainda não posso ter? Tô fazendo alguma coisa de errado. Tá errado. Eu tô vivendo errado. Não é nem a outra pessoa, eu tô vivendo errado. Então eu preciso me apressar, eu preciso pular várias etapas do meu processo para poder me igualar àquele que está postando na internet. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, gente, com rede social, porque hoje em dia a gente está vendo aí tantas coisas que as pessoas estão postando e naquilo não é verdade, né? Muita gente sendo presa porque faz várias coisas de repente para ter aquilo, né? E que não são coisas legais. São coisas então não vá nessa de que aquilo que é bonito, aquilo que está sendo passado, que você queira copiar. Não cai nessa, tá? Lute pelo seu, conquiste, vá devagarzinho, vá trilhando, que vai dar no final, dá tudo certo, você vai ter. Com certeza, se você fizer direitinho lá, você vai ter a sua conquista, né, Larissa? Sim, com certeza. Peraí, me perdi agora. Cadê ela? Que eu não sei a hora. Vê o tempo. Gustavo? Vê aí. 50 minutos de gravação. Então, cadê Mari? Cadê Mari? Para ver se encerra ou para ver se puxa mais outro assunto. 50 minutos de gravação. Encerra ou puxa mais assunto? 10 minutos? Então, agora você vai ter que cortar aí, que aí agora... Fiz merda. Acabei de perguntar se as redes sociais agravavam. Tem algum assunto, Larissa? Me perdi, que eu a deixei gente de agora falar. Pode focar nas mulheres de violência doméstica. Então vamos, deixa eu perguntar. Onde que a gente tinha parado? Na rede social. Peraí, só para a gente emendar lá no assunto. Aí as redes sociais, elas causam essa situação nas pessoas de quererem as coisas iguais, né? Agora, mudando um pouquinho o foco do nosso assunto, a violência doméstica, ela, como que a pessoa fica, assim? Como que é a dependência dessa violência doméstica? Como que a pessoa consegue se livrar dessa situação? Então, a violência doméstica, tanto física, psicológica, seja lá qual for a violência, ela é como se o homem ele pegasse você e colocasse você dentro de uma caixinha. Não é uma coisa simples que você fala, eu vou sair daqui, eu vou sair dessa situação e acabou. É algo que está me ferindo, eu vou sair. Não é assim. Nós estamos ligados a esse homem, até mesmo porque a partir do momento que nós aceitamos esse tipo de coisa, é porque já existe uma dependência emocional sobre esse homem. Porque quando não existe, o primeiro grito, a mulher, opa, já sai. Se no primeiro grito a mulher permaneceu, então já existe uma dependência emocional ali. E normalmente, né, como eu falei, homens que agridem mulheres ou são homens que passaram por algo na sua infância, mas isso é a minoria, e tem a maioria que é porque fazem por narcisismo mesmo. Tem consciência do que estão fazendo e ainda assim continuam fazendo. É prazeroso? É prazeroso. Vamos falar um pouquinho sobre o narcisista? O narcisista, ele tem prazer em ver o outro sofrendo. Então a mulher, ela pensa da seguinte forma: toda vez que ele me maltratar, eu vou chorar na frente dele, eu vou me jogar no chão, eu vou gritar, porque isso vai comover ele. Só que como o narcisista ele tem prazer no sofrimento do outro, ele acaba se alimentando desses tipos de comportamento dessa mulher. Entendi. Todas as vezes que ele faz algo contra essa mulher e ela se demonstra estar sofrendo, está sentindo dor, o homem narcisista acaba se alimentando disso. E aí ele faz repetidamente. E ele faz novamente. Poder... E o que faz essa mulher permanecer com o homem narcisista, mesmo estando sendo maltratada? O narcisista, ele age da seguinte forma: ele bate em você aqui hoje, te agrediu, puxou seu cabelo. Daqui a meia hora, ele chega para você e ele fala assim: poxa, Kelly, eu avisei para você. Não era para você ter deixado aquele copo ali. Você percebe que a culpa não é minha? Se você não tivesse deixado aquele copo ali, nada disso teria acontecido, Kelly. Só que ele fala de uma forma tão dócil que a mulher que já tem dependência emocional, já está fragilizada por dentro, ela começa a pensar: realmente, o copo tá ali. E então, ele pediu para eu não deixar. E ele pediu para eu não deixar. Se eu não tivesse deixado, isso não teria acontecido.
Aí no dia seguinte a mulher não deixa o copo lá, porque o narcisista, ele está sempre procurando algo para ter como justificativa do comportamento dele. Ele nunca vai chegar aleatoriamente entrando pelas portas e lavando a mão na cara da mulher. Nunca vai acontecer isso. Ele sempre vai, é como se fosse uma pessoa que faz tudo calculado. Ele vai entrar, ele vai observar o ambiente, ver o que possa estar fora do lugar, o que ele possa ter falado mais cedo e aí a mulher ou os filhos não fez aquilo isso, que ele queria. Ele sempre precisa colocar a culpa na vítima. Aí ele analisou o ambiente, opa, aquela cadeira ali não deveria estar ali. Então eu vou agir com esse comportamento, porque quando eu agir, eu vou trazer como justificativa que é por conta daquela cadeira. Então a mulher acaba ficando presa nele, porque a mulher, ela sempre está se vendo como ela já se vê como errada pela dependência emocional, pela ferida que já está dentro dela. E ainda é casada com uma pessoa que reafirma isso para ela. Porque tudo aquilo que é reafirmado pra gente, a gente acaba levando em consideração. Se a criança, na fase, enquanto é criança, diz para si mesma, eu sou bonita, e a mãe e o pai vai lá e fala, você é linda, você é uma princesa, essa menina vai crescer, eu sou linda, porque eu já me acho bonita, e eles estão reafirmando que eu sou bonita. Agora, quando essa mulher pensa, eu me acho um lixo, eu não sou nada, e aí o homem vai lá e reafirma, você é um lixo. Você é um lixo. Ela começa a pensar, tá vendo? É aquilo que eu já pensava mesmo. É isso. Ele está só reafirmando aquilo que eu já sabia que eu era. Então esse homem narcisista, normalmente, bem difícil, raro, 1% dos narcisistas terminam um relacionamento com a mulher. Normalmente, a mulher que precisa sair do relacionamento. Porque como eles nunca querem estar errado na história... Até para terminar, exatamente, sempre tem que ser a culpa do outro, até o término do relacionamento tem que partir da mulher. Entendi. Porque ele pensa, olha, você vai sair daqui, olha o que você tem. Normalmente o narcisista, a gente pensa que é um homem ruim em tudo. Não. É um homem que financeiramente pode dar de tudo para a mulher, é um homem que pode não deixar faltar nada dentro de casa, é um homem que pode vestir a mulher como princesa. Ele usa esse artimanho. Ele usa isso, porque quando ele agride ela, ele fala, você vai embora? Mas e a sua vida financeira que você tem aqui? Olha essa casa que você tem. Olha o sapato que eu te dou, olha as roupas que você se veste, olha os lugares. Então a mulher começa a botar um peso na balança. Melhor. Realmente. Não vou ter isso lá fora, né? Exatamente. Se eu sair, eu vou perder tudo isso. Olha o que eu te proporciono, você nem trabalha. Eu saio para trabalhar para poder manter tudo isso aqui. Porque as palavras do narcisista, ele é assim. As pessoas pensam que o narcisista vão sempre vir com palavras agressoras. Você é isso, isso, isso. Não. Eles são sutilmente, usa as palavras deles sutilmente. E sempre colocando a culpa no outro. Outra pessoa. Exatamente. Olha, você não trabalha. Eu trabalho e olha o que eu te proporciono aqui. Como que você vai viver lá fora? Como você vai viver lá fora? Você não vai achar outro homem que te proporciona isso, não. Aí ela acaba ficando num ciclo. Aí a mulher vai e pensa, principalmente quem veio de uma situação bem cabisbaixa na infância e consegue arrumar um marido que a faz crescer financeiramente num nível maior, ela começa a pensar, realmente, olha de onde eu vim. Ela nunca pensa que, não, eu cheguei até aqui pela minha capacidade. Ela pensa, olha de onde eu vim e olha onde ele me fez chegar. Nunca foi ela que ajudou, nunca foi ela que... Até porque muitas das situações também a pessoa ajudou aquela pessoa a crescer. Por mais que você esteja em casa, que eu também já ouvi muito isso assim, mas ela é do lar, tá, mas pro cara conquistar aquilo que ele conquistou lá fora, a mulher tava em casa lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos, arrumando a roupinha dele para ele sair lindo. Então assim, teve ajuda da mulher para ele chegar no patamar que ele tá também. E no nível, e a ajuda, né, da mulher no nível muito maior. Porque normalmente os homens saem para trabalhar, fazem a parte financeira, voltam, e a mulher fica com o dia inteiro, com todas as outras tarefas. Então, assim, casa, filha, escola, mercado, então a parte do homem, nesse quesito, acaba sendo até menor. E para mulheres que trabalham, muito maior ainda. Mas o narcisista, ele tem um controle sobre o outro, mentalmente falando, tão grande, que até mulheres que trabalham conseguem pensar, eu trabalho, só que ele ganha mais.
Então eu sei que se eu sair, eu não vou me proporcionar a mesma vida que ele me proporciona. Então o narcisista vai ganhando a mulher nesse quesito de, ó, você vai sair, você vai perder. É ruim, mas olha os benefícios que você tem comigo. Não é mais fácil você olhar para os benefícios e desconsiderar a parte ruim? Aí a mulher acaba ficando ali, exatamente. Então, mulheres, ó, se vocês estão passando por isso na casa de vocês, dá um basta, procura uma ajuda de um profissional, né, Larissa? Sim. Ou de algum amigo, alguma situação, para que você não precise mais viver por isso. Se você também está vivendo isso, a violência doméstica, tem várias ONGs, né? Explica direito. A Larissa também tem um projeto, né, de mulheres. Se você é mulher, você passa por violência doméstica ou você tem dependência emocional no seu parceiro, eu vou deixar o meu @ aqui, tá? Você pode entrar em contato comigo. E você tem que ter sempre um pensamento com você. Você não muda o outro. Você é responsável pelas suas próprias atitudes. A atitude do outro é responsabilidade dele. Então, se o seu cônjuge tem comportamentos que estão infringindo o que tem dentro de você, o seu pensamento, a sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde sentimental, então você precisa pedir ajuda. Você não pode achar que com suas próprias forças, com suas próprias decisões, você vai conseguir mudar essa situação. E nem precisa também passar por isso sozinha, e nem né? Precisa. Tem, por exemplo, nesse momento, a Larissa que pode te ajudar. Então, ela vai ficar o contato dela aqui no nosso canal para quando você precisar. Pode entrar em contato comigo, tá? E nós estamos aqui para poder te ajudar no que for necessário. Larissa, olha, muito obrigada. O papo foi ótimo, de super valia até para mim também, que não é um assunto que eu domino muito, mas que eu gosto muito de conversar, porque, como falei, tem várias situações também que passam por essa situação, pessoas que passam por essa situação. Então, muito obrigada por você estar aqui. Espero que tenha ajudado a todos vocês aí. Sigam nossa página aí, se inscreva no canal, dá o seu like. Compartilha isso, que é um assunto importante, que às vezes você tem conhecidos aí que está precisando ouvir. Sim. E isso ter essa ajuda da Larissa, por exemplo. Então compartilha, curte, se inscreve, tá bom? A gente hoje está com um parceirinho também aqui, coisa simples hoje que eu não consegui buscar lá, né? Mas a da Anasol, tá? Procurem aí @Anasol, porque a Aline é linda, gente. Vai lá que a consultora Aline, que é minha amiga, ela mandou isso aqui pra gente só pra não passar em branco, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Beijo. Claro, pra você. Ai, obrigada.